E aí, galerinha linda, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho mais? Então, revisão para a prova, P1, quarto bimestre, próxima sexta-feira, 13 de outubro. Então, vamos lá. P1, quarto bimestre. Qual vai ser o assunto? Então, de novo, final do Império. Legal. Então, o oitavo ano, gente, o oitavo ano é aquela série que faz aquele tour pela história do Brasil, né? Então, aqui, ó, independência, nós vimos aqui a independência, depois o primeiro reinado, o governo Dom Pedro I, né? Depois o período regencial, o período regencial que deu trabalho, conturbado, não é? Muitas disputas políticas, várias revoltas eclodiram em todo o cenário brasileiro. Aí depois veio o jovem Dom Pedro II, não é? E aí, como que o segundo reinado ele foi interessante, né, gente? Então, primeiro, Dom Pedro, numa política de conciliação, não é? Você lembra disso? Então, primeiro, ele colocou tudo no lugar ali e vamos seguir a vida, vamos administrar o país. A importância do café, né, gente? Agora dá para mudar a tela aqui. Aí eu falei bastante sobre a questão do café, a importância do café. E claro que não, gente, é impossível falar do final do Império, final do Segundo Reinado, sem a Guerra do Paraguai. Nós já enfatizamos isso 1000 vezes em sala. Porque a Guerra do Paraguai, ela deixou assim desdobramentos terríveis, né? Consequências terríveis, tanto do ponto de vista político, o desgaste do imperador, não é? Do ponto de vista econômico, os gastos exorbitantes com a própria guerra, o impacto disso para a sociedade, não é? O movimento abolicionista, neste momento que vai ganhando força ali, e aí o movimento republicano e o abolicionista vão caminhando juntinhos, não é? Então, este foi o cenário pelo qual nós analisamos bastante em sala. A transição da mão de obra escrava para mão de obra livre e assalariada. Também neste contexto, não é, gente? Porque, assim, a produção, né, no Brasil, a produção, o trabalho no campo exigia muito isso. Então, não tem um escravo, qual vai ser a opção? Então, a chegada dos imigrantes aqui no Brasil isso é muito relacionado a essa questão da mão de obra, não é? Aí nesta tela, em sala, nós enfatizamos o porquê que a gente voltou a falar sobre a expansão cafeeira. Só para lembrar, gente, que foi a partir do sucesso da expansão do café, não é? Que uma elite política poderosa foi sendo formada ali, que foram os barões do café. Né? Elite esta que passou posteriormente a apoiar o movimento republicano, não é, gente? Como forma não só de contribuir para finalizar o império, mas que eles pudessem também participar da política, do poder político no Brasil. Certo, gente? Nós falamos muito isso em sala. Depois, como que a monarquia ela foi sendo ano a ano criticada, não é? E como que a ideia de república foi sendo conhecida e divulgada. O que eu tô querendo dizer com isso? Conhecida e divulgada. Gente, o movimento republicano, ó, não é? Tava sendo pensada ali a ideia de república ali ó, há muito tempo. Aí, quando chega em 1870, eles divulgaram um manifesto republicano. Vamos divulgar que a república é uma questão de tempo no Brasil. Isso em 1870. Em 1873, na cidade de Itu, em São Paulo, aconteceu a famosa Convenção de Itu. E foi neste momento que eles criaram o primeiro partido republicano no Brasil, que foi o PRP. Partido Republicano Paulista. Será por quê? Pela força do estado de São Paulo. Força econômica, o maior produtor de café. Então, portanto, os barões do café lá eram muito fortes. Professora, só São Paulo? Não, né, gente? Minas também era uma região onde o café foi muito forte, Rio de Janeiro. Porque vocês não podem esquecer, né, da expansão cafeeira. Primeiro o Vale do Paraíba, não é? Depois o Oeste Paulista. Mas com certeza São Paulo foi o grande centro irradiador ali da questão cafeeira. Então é lógico que o movimento republicano lá, muito mais forte, tá? Aqui foi o manifesto, né, que nós falamos muito em sala, sobre alguns pontos específicos. Aí refletimos sobre o sentido desta frase. Somos da América e queremos ser americanos, né, gente?
muito sentido isso. Porque a América toda, quase todos os países da América, república, o Brasil, monarquia. E qual era o exemplo de república que nós enfatizamos muito em sala? Acho que nós escrevemos isso 1000 vezes no quadro. Estados Unidos da América. Se tornou independente em 1776. Então, 1776, a independência dos Estados Unidos. Posteriormente, a Constituição deles. Constituição esta que validou a República. Não é? Então, este cenário, quando você fala de América, República, sempre muito forte. Brasil, monarquia, uau. Não que isso tenha sido o problema, eu já cansei de falar isso para vocês. Não é a forma de governo que empreende o sucesso de um país ou não. Não interessa se é monarquia, se é república, se é monarquia. O que interessa é a gestão. Porque senão a monarquia, por exemplo, na Inglaterra. Então a Inglaterra teria que ter sido um fracasso historicamente falando. Não, a Inglaterra sempre foi monarquia, gente. Beleza? Tá. Defendi o federalismo. Falamos muito isso em sala. A ideia de federação, autonomia, não é? Autonomia para os estados. Porque aí quando a república ela foi proclamada, aí, gente, que vai ser o próximo assunto para P2. Aí, república proclamada. Uau! A próxima Constituição, que vai ser a de 1891, é que realmente retirou e reestruturou, né, territorialmente falando, o Brasil. Aí você não vai mais falar províncias, aí você vai falar de estados, até pela influência do próprio termo na história dos Estados Unidos, porque o Brasil já viu como é que é, né, copia tudo. Então aí a noção de estado, ela é muito forte na ideia de federação, né? Então federação é aquilo, um conjunto de estados independentes entre si, autônomos entre si e que tem esse vínculo, obviamente, com o governo federal, tá? Defendia a soberania do povo. Opa, em uma república o povo vai, vota e escolhe seu representante, não é? Mas aqui no Brasil esse negócio de voto, epa, vai demorar um pouco, não é? Mas pelo menos a ideia, em tese, teoricamente falando, essa é a ideia que a república traz. A república ela é carregada desse sentido. Combate ao privilégio dinástico. É aquilo que nós falamos em sala, né? O privilégio dinástico. Então, em uma monarquia, o filho do filho, que é o filho do filho, mas o outro filho do filho assume, não é? Mas também enfatizamos que isso nunca foi um problema. O problema, ressalto, tá, gente? É a gestão e não a forma de governo. Aí, no Manifesto Republicano, eles atribuíam à monarquia os problemas do país, né? Uau, é culpa de vocês. Inclusive, a manutenção do trabalho escravo. Então, os republicanos, eles fortaleciam muito essa ideia de que a escravidão no Brasil era um problema da monarquia e a república seria a solução. E viva a república. Não é? Beleza. Depois nós falamos... tá. Aí, enfatizamos o seguinte... Se nós estamos falando sobre o bendito final do Império, além de toda essa contextualização em torno dos desdobramentos da Guerra do Paraguai, o fortalecimento do movimento republicano, o fortalecimento do movimento abolicionista, não é? Aí, alguns acontecimentos eles foram cruciais para a derrota final do Império Brasileiro. Aí, aqui, eu mostrei para vocês. Eu vou começar do último pro primeiro, peraí. Vou começar a falar sobre... Porque, assim, Dom Pedro II, o Império Brasileiro, tinha as bases, as famosas bases, né, de sustentação. A igreja, os militares e os donos de terra de escravo. Eu vou começar por aqui, pela terceira base. Como é que ele vai perder os donos de terra de escravo? Gente, nós falamos sobre isso. Então, a partir do momento em que os donos de terras e escravos não foram atendidos naquilo que eles estavam exigindo, que eram as indenizações, porque a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Ok, mas o escravo era propriedade minha, eu gastei comprando, como é que eu vou ficar nessa situação? O Estado não tinha como indenizar, compreende? Então ok, então nós vamos apoiar o movimento republicano. Professora, foi só por isso? Claro que não, né, gente? Óbvio que não foi só por isso.
É claro que a elite cafeeira no Brasil, a elite proprietária de terra, ela viu ali também a possibilidade, olha, da inserção deles também como forma de ascensão e controle político do país. É óbvio que eles chegaram à presidência da República, né, gente? Tá. Esse é um ponto importante. O outro, os militares. Gente, aqui eu nem vou gastar tempo. Porque ao falar da Guerra do Paraguai, ao falar do exército lá, quantas vezes enfatizamos isso? Então, os militares passaram a exigir a institucionalização do exército e o reconhecimento por parte da monarquia. A partir do momento que isso não aconteceu, depois da Guerra do Paraguai, uau, os militares aderiram ao movimento republicano. Então, isso aí vocês já estão sabendo. O diferencial aqui foi a igreja, não é? A igreja católica. Então, passaram a defender a separação entre Estado e igreja. O que eu tô falando, gente? E aí, em sala, em todas as salas, em todas, eu expliquei o que foi o regime do padroado. Não é? Então, o clero católico, o clero no Brasil, eles eram muito mais, vamos dizer, submissos a que o imperador, né, dizia do que o próprio Papa. Então, o clero brasileiro, ele estava totalmente ali também controlado pelo imperador, não pelo Papa. Gente, mas espera aí. A Igreja Católica, independentemente do lugar, o Papa é a autoridade central. O Papa é a autoridade central. O Papa é a autoridade central. Aqui no Brasil não, é imperador. Ok? E aí eu expliquei sobre a questão da maçonaria, né? Que alguns bispos, alguns integrantes da igreja começaram a se sentir incomodados com a presença de maçons, né? Na igreja, sendo que o próprio Dom Pedro II era maçom. Não é, gente? Aí houve a prisão, né, de alguns destes integrantes. E isso não foi legal para o Dom Pedro, porque aí sim houve a intervenção do Papa, não é? E neste momento já de crise da própria monarquia no Brasil, a igreja decidiu que não chega, né? Então quem vai ditar as ordens, especialmente na questão do clero, né, da igreja no Brasil, vai ser o Papa. Então é neste momento que a igreja, né, ela vai se separar, ela vai deixar de apoiar a monarquia e, obviamente, o apoio da igreja ao movimento republicano foi muito importante, porque aí fechou, né? Fechou. Dom Pedro, ele perdeu as bases de sustentação dele, além de todos os problemas citados anteriormente falando. Então, a igreja, os militares e os donos de terra. Pronto, as bases de sustentação do império, ora, foram ruindo, tá entendendo? E aí, obviamente, Dom Pedro II acabou não resistindo a tudo isso, né? E a República foi proclamada, né, gente? No dia 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada, delimitando o término do Segundo Reinado no Brasil. Tá bom? Um beijo grande para vocês, bons estudos, boa sorte e vamos que vamos!